Fala pessoal, o assunto de hoje é uma ferramenta muito útil para você resolver questões de Física 3. São as leis de Kirchhoff. Então, depois de se inscrever no canal, presta bastante atenção para você ficar fera e gabaritar questões que pedem esse assunto. Vamos lá! Bom, um primeiro aspecto que a gente vai ter que observar são três elementos aqui de um circuito. Vamos usar esses exemplos, essas figuras aqui que a gente tem na tela para verificar isso. Primeiro, a gente vai falar o que é um nó. Um nó é aquele ponto de um circuito no qual a gente tem uma divisão ou uma junção de correntes, né? Vamos falar que nesse circuitinho, exemplo, aqui a gente tem um gerador, ó, lado menos, lado mais. Então a corrente a gente pode afirmar que ela está nesse sentido aqui. Então está passando aqui pelo gerador dessa maneira. É de supor que, por termos outros elementos, né, aqui é só um exemplo, está meio incompleto. A corrente aqui chega nesse nó. Do lado de cá a gente vai ter a corrente descendo. E poderia ter, por exemplo, uma corrente chegando do lado de cá. Para forçar isso, vamos pensar se a gente completasse aqui com um outro gerador, talvez, dependendo do que acontecesse aqui embaixo. Isso aqui que eu meio que forcei a barra aconteceria. O importante é você entender que em um nó você tem um encontro de correntes ou a divisão de correntes. Esse é um nó. Aqui embaixo a gente tem um outro nó e você vai ter que diferenciar eles bastante de pontos como esse daqui, ó, que na verdade não são nada. Isso aqui não é um nó porque a corrente que vem daqui, olha lá, ó, isso é só maneira de representar, né? Mas na verdade esse fio aqui, esse elemento aqui do circuito, ó, não tem nenhum acréscimo de outra corrente ou divisão de corrente, tá? Então você enxergou a diferença aqui do que é o nó e do que não é o nó. Aqui, é nó ou não é? Sim, é um nó. Você pode ter uma corrente vindo de cá, com outra vindo de cá, que vai resultar nessa vindo para cá. Beleza, então tá falado que é nó. Entre dois nós a gente tem um ramo. E a união de vários ramos forma uma malha. Disso, nós vamos agora começar a falar das duas leis de Kirchhoff, que são a lei dos nós e a lei das malhas. Primeiro, lei dos nós. Na lei dos nós, como a gente já mencionou, vamos supor que a gente tem aqui uma corrente chegando de cá, I1, outra vindo do lado de cá, I2, e uma saindo para lá, I3. A lei dos nós vai nos dizer que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem daquele nó. No caso, quem chega aqui? I1 mais I2. Quem sai? I3. Portanto, I1 mais I2 igual a I3. Só isso? Só isso. Lei dos nós. Agora, então, vamos falar da lei das malhas. O que a lei das malhas nos diz? A lei das malhas fala pra gente o seguinte, que se a gente parte de um ponto aqui, vamos pegar de novo essa malha aqui só para exemplificar. Se a gente sai de um ponto O, não necessariamente precisa ser o nó, tá certo? Vamos botar aqui, ó, só para a gente ter uma noção que vai percorrer essa malha, vai ficar como se fosse um caminho fechado, saímos desse ponto e vamos chegar nele. Eu primeiro escolho se quero percorrer a malha no sentido horário ou no sentido anti-horário. Depois de feita essa minha escolha, eu vou usar duas regras básicas, que são as seguintes. Vamos supor que eu estou percorrendo, ó, a minha malha e encontro um elemento desses daqui, que pode ser um gerador ou um receptor. Se, ao percorrer a minha malha, vamos supor que eu estou vindo, ó, nesse sentido aqui, eu encontro esse elemento, gerador ou receptor, pelo lado do menos, a DDP a ele associada, ela vem aqui para a equação que eu vou montar igual a zero, ela vem para cá com o valor negativo. Se, por outro lado,
eu encontro, ao percorrer uma malha, eu encontro esse elemento gerador ou receptor pelo lado mais, esse valor da DDP dele, exemplo é 10 volts, vai entrar lá na nossa equação como mais 10 volts, certo? Vamos exemplificar. Então, lei das malhas fala que a soma das DDPs dos elementos de uma malha é igual a zero ao essa malha ser percorrida aí, formando um caminho fechado, tá? Saímos aqui desse ponto, chamei de O, de origem. Primeiro elemento que eu encontrei foi esse gerador. Eu encontrei ele, tá aí, percorrendo nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Saí do O, bati no lado menos, então vai vir para cá, primeiro menos 12 volts, certo? Agora vamos ter que usar a segunda regrinha, que é para esse elemento aqui, um resistor. Pode ser representado por essa caixinha ou por aquele serrilhado, né? Só lembrando. Vamos supor que nesse resistor a corrente está nesse sentido aqui, corrente I. E a gente sabe que para um resistor, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. O URI, né? O U é igual a RI. Então a DDP associada a esse resistor é a resistência dele vezes a corrente que passa nele. Tudo bem. A regra é a seguinte: se ao percorrer a minha malha eu sigo em um sentido que é o mesmo da corrente que passa pelo resistor, a DDP dele vai entrar mais RI. Por outro lado, se eu estou percorrendo a minha malha e encontro o resistor no sentido contrário à corrente que passa nele, esse meu valor de DDP vai entrar menos RI. Vamos então partir aqui para o nosso exemplo. Voltar aqui para o nosso exemplo. Menos 12 volts. Cheguei aqui no resistor. Estou percorrendo a malha sentido horário. Encontrei o resistor e estou no mesmo sentido dessa corrente que passa nele, que a gente vai chamar aqui de I1. Portanto, quem vem para cá é o mais 2 ohms, que é a resistência dele, vezes I1. Certo, continuo aqui percorrendo a malha. Vamos supor que a corrente que passa nesse outro resistor aqui é uma corrente I2. I2. Eu não estou percorrendo aqui, ó, sentido horário, encontrei o resistor no mesmo sentido da corrente. Portanto, eu vou colocar aqui mais 5 vezes, que é a resistência, vezes I2. Então, saí do O, encontrei um gerador, encontrei o resistor. DDP desse, somou com a DDP desse, somou com a DDP desse, cheguei no ponto O. Percorri esse caminho fechado e igualei a soma desses DDPs a zero. Está aplicada a lei das malhas. Vamos só tirar uma dúvida que às vezes aparece aí no pessoal, que seria o percorrer no outro sentido. Vocês vão ver que a gente tem o mesmo resultado, ó. Dessa vez, então, em vez de percorrer aqui sentido horário, nós vamos percorrer, ó, nesse caminho aqui, ó, anti-horário. No sentido anti-horário, partindo aqui de O, eu primeiro encontrei esse resistor. Qual o valor da DDP nele? 5 vezes I2, mas eu encontrei o resistor no sentido contrário ao da corrente que passa nele. Portanto, eu vou começar a minha equação com menos 5 vezes I2. Continuando aqui, não tem nenhum elemento nesse ramo. Cheguei aqui, encontrei o segundo resistor, também em sentido contrário ao da corrente que passa nele. Então vai entrar aqui um menos 2 vezes I1. E finalmente cheguei no gerador. Encontrei esse gerador, ó, pelo lado da barrinha mais dele. Então vai entrar aqui um mais 12. Cheguei no ponto O, caminho fechado, igual a zero. E aí, essa equação aqui de cima não é idêntica a essa, só que multiplicado por menos 1, o que não altera o nosso resultado final, certo?
É isso. Espero que tenha ajudado aí na compreensão da lei dos nós, lei das malhas. São assuntos não tão difíceis e que ajudam muito na hora de resolver exercício de elétrica, tá certo? Espero que você continue aí nos acompanhando aqui e lá no Instagram, e em breve a gente posta alguns exercícios de provas diversas aí, mostrando como que isso daí aparece, tá bom? Bons estudos, aquele abraço, tchau, tchau!